Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo sobre os assuntos da nossa disciplina e hoje a gente vai falar sobre formação de órgãos, né? A gente já viu o desenvolvimento do plano corporal, né, que vai demarcar regiões importantes para a implantação dos órgãos, né? Na verdade, essa sequência de eventos do plano corporal vai colocando fatores de transcrição em posições específicas que terminam com o desenvolvimento dos órgãos. E a gente vai ver como exemplo desse desenvolvimento a formação de membros, principalmente invertebrados. Tá? Então, quando a gente fala de membros vertebrados, a gente viu na última aula que a divisão, a diferenciação dos somitos faz uma marcação, uma delimitação muito clara do eixo antero-posterior, né? E isso também faz uma demarcação de onde a gente vai ter os desenvolvimentos, onde os membros dos vertebrados vão se desenvolver. Tá? Então, depois que os somitos estão delimitados, a gente tem a formação de uma estrutura que se chama rudimentos de membros. São pequenas protuberâncias que, a partir daquelas protuberâncias, os membros vão se desenvolver por uma sinalização molecular toda específica ali. Tá? Então, nesse rudimento de membro, a gente pode dividir ele em duas regiões. Na verdade, são três. Vou falar de duas inicial, depois a gente vai falar da terceira, né? Que é a crista ectodérmica apical e uma zona de progresso. Tá? Nesses rudimentos de membro, que vão dar origem aos membros, né, a gente vai ter ossos, cartilagens, inicialmente cartilagem, depois você substitui eles por ossos, né, sistema nervoso, né? Então, e músculos. Os músculos, eles se desenvolvem a partir dos somitos, porque a gente vai ver que os membros, eles se desenvolvem a partir de uma região distal dos somitos, mais proximal dos somitos. Já o tecido esquelético e o tecido conjuntivo vão se desenvolver a partir de um núcleo mesenquimal, tá? Ou mesenquimal, mental, que é esse núcleo ali que vai compreender a zona de progresso. A gente vai ver com mais detalhe isso. Então, só depois que o músculo, que o membro está praticamente todo já projetado, já se desenvolvendo, é que a gente tem a implantação do sistema nervoso. O sistema nervoso é um dos últimos sistemas que adentra as estruturas, né, até porque ele precisa das estruturas relativamente já formadas para poder se fixar. Então, aqui a gente tem um embrião, né? Aqui a gente pode ver aqui os somitos, né? Essas são os somitos. E na fronteira superior dos somitos, a gente tem, aqui é um embrião de galinha, né? A gente tem aqui, ó, uma protuberância que vai dar origem, que são os rudimentos de asa. E aqui mais posterior, a gente tem um outro protuberância, que são os rudimentos de pata. Isso aqui em vermelho que a gente chama crista ectodérmica apical. Tá? Então, vocês veem que as asas e as patas, elas estão basicamente nas fronteiras superior e inferior dos somitos. Então, quando a gente olha na microscopia, isso aqui seria, essa estrutura toda seria o que é o rudimento de membro, né? E essa linha aqui, ó, que está mais, vamos dizer assim, distal, essa linhazinha, essa protuberânciazinha aqui é o que a gente chama crista ectodérmica apical. Ela é extremamente importante porque ela vai coordenar o crescimento do membro, né? Claro, sempre sinalizando com as moléculas que estão nas regiões, tanto da zona polarizada como em outra zona, aliás, na zona de progresso, como na região polarizada, que é uma outra zona que a gente vai ver mais à frente. Então, num outro corte agora, né, a gente vê aqui, ó, a gente vê a crista ectodérmica apical, aqui uma região aqui bem distal, aqui a gente tem a região proximal do corpo, aqui a região distal. Logo próximo a ela a gente tem o que a gente chama de zona de progresso. Vocês veem aqui, cada pontinho desse aqui seria uma célula, um grupo de células, tá? Você vê que ela é mais, vamos dizer assim, frouxa aqui, porque é uma zona, a gente chama zona de progresso,
porque é uma zona de intensa atividade de divisão celular. E isso é o que vai fazer com que o membro cresça. Então aqui, ó, você vê que o membro já cresceu um pouco, né? Então aqui você vê que as células aqui elas já estão mais condensadas, né? E elas já começam a se diferenciar em cartilagem, que depois vai se desenvolver no sistema esquelético. E aqui a gente já vê também uma estrutura muscular se implantando no futuro membro. Então, e aqui na fronteira a gente tem ectoderme. Aqui é só para a gente comparar o desenvolvimento de galinha com camundongo, né? Em dias diferentes, claro que tem um desenvolvimento em dias diferentes, mas a gente vai vendo que os eventos são mais ou menos muito parecidos, né? Então, o sexto dia e meio da galinha lá é o equivalente a 14 dias de desenvolvimento do camundongo. Você já vê a estrutura aqui, ó, de braço, antebraço, os dígitos começando a se formar. Aqui no camundongo a mesma coisa, são estruturas muito similares. E no 8º dia, aqui, que completa o desenvolvimento da asa da galinha. E aqui no 15º dia, completa o desenvolvimento do membro do camundongo, membro anterior, né, que seria o equivalente à mão nossa. E você vê aqui já a formação, e as estruturas são realmente muito similares. Uma diferença importante aqui é que em aves a gente tem fusão de dígitos, enquanto aqui em camundongo a gente não tem essa fusão, mostrando que o desenvolvimento ele tem, até um determinado momento, ele segue um padrão muito parecido, apesar de a gente estar falando de grupos que se separaram há muitos anos. Então, a gente vai focar mais em ave, que é um modelo muito bom de se estudar. É um modelo muito conhecido para desenvolvimento de membros, tá? Então, principalmente a asa. Então, aqui a gente tem a estrutura de uma asa de galinha, né? Então, a gente tem aqui, ó, húmero, essa estrutura aqui, né? O rádio, aqui para cima de cima, a una. A gente tem os carpais aqui. A gente tem os dígitos, dígito 2, dígito 3 e dígito 4, porque o dígito 1 e 5 eles são fusionados, então a galinha só apresenta 3 dígitos. Então, o que a gente tem aqui? Então, aqui a gente tem mais ou menos o início do desenvolvimento de membros em galinha. Então, a gente vai ter aqui, como já falado, uma crista ectodérmica apical, que ela é importante, ela vai mandar sinal para essa zona de progresso aqui. Essa zona de progresso é uma zona de multiplicação celular, aí vai estar relacionada com o crescimento do membro. E aí a gente tem a nossa terceira zona, que eu não tinha falado ainda, que é a região polarizada. Ela só está na região axial do membro, né? Na parte mais posterior, e isso é responsável por essa dobra que a gente tem dos membros, como se fosse voltado para a região anterior. Tá? A gente não tem os membros voltados para cima, a gente para a região anterior, a gente tem os membros voltados para a região posterior. Tá? Então, o que acontece aqui no plano geral é essa crista ectodérmica apical vai mandando sinais para essas células aqui, que estão nessa zona amarela, que se desenvolverem, se multiplicarem. Elas vão se multiplicando, à medida que elas vão se multiplicando, o membro vai crescendo. Tá? A região que fica distante, se afasta da crista ectodérmica apical, evidentemente ela não recebe mais sinal para se dividir, né? Só a região bem próxima, que é a zona de progresso, a região que está em contato direto com a crista ectodérmica apical. Essa região que se distancia da crista ectodérmica apical, ela começa a se diferenciar nos tecidos que vão formar o membro, tá? De cartilagem, depois sistema ósseo, e aí tem infiltração do sistema muscular e, por último, o sistema nervoso. Né? Então, à medida que essa zona de progresso vai mandando sinal, essa zona aqui de progresso vai dividindo e o membro vai se alongando. E à medida que esse membro vai se alongando, as estruturas que já foram, a parte do membro que já cresceu, ela começa a se diferenciar das estruturas que vão ser as estruturas finais do membro quando ele termina o processo de desenvolvimento. Tá?
Vamos falar um pouco de genes. Então, a gente tem os genes ROX, eles vão especificar diferentes segmentos torácicos, né? A gente viu isso em insetos, né? Mas ele também faz isso em vertebrados. Ele vai determinar regiões do plano do vertebrado e com isso também ele delimita regiões onde os membros vão se desenvolver e como ele coordena a simetria do membro e o desenvolvimento do membro. A gente vai ver experimentos onde, se a gente duplica a expressão do gene ROX, a gente duplica também os dígitos e as estruturas dos membros. Tá? Então, os fatores de transcrição que são expressos nas regiões posteriores são diferentes das regiões anteriores, então a gente tem o início do desenvolvimento é muito parecido, a gente vai ver qual a proteína que está envolvida, qual a principal proteína que está envolvida, mas o caminhar, você tem alguns fatores de transcrição que são diferentes, que vão ativar genes diferentes, e o que leva à diferenciação dos membros anteriores serem diferentes dos membros posteriores, apesar da sinalização inicial do crescimento dos membros, formação dos rudimentos de membro, ser basicamente a mesma. Tá? A gente tem um grupo de proteínas que são os fatores de crescimento fibroblástico, FGF, que eles estão envolvidos na formação da crista ectodérmica apical. Né? O que é um fator de crescimento? Um fator de crescimento é uma molécula que estimula que outras células se dividam. Então, a gente já começa a ver uma função aí, ele está expresso na crista ectodérmica apical e ele sinaliza para a zona de progresso. Ele também está envolvido não só na multiplicação das células, mas quando ele faz essa sinalização também ele padroniza o eixo, tá? O eixo do desenvolvimento do membro, e eles veem que quando a gente tem mutantes, por exemplo, na proteína FGF10, você não consegue avançar no desenvolvimento dos rudimentos de membro, porque exatamente como ele sinaliza, esse grupo de proteína sinaliza para o crescimento do membro, né, estimula a divisão celular, você tem a formação, o início do rudimento de membro, mas esse rudimento nunca chega a formar um membro todo. Então, a gente tem uma sinalização bastante interessante aqui na crista ectodérmica apical, envolvendo 3 grupos de proteínas, né, os genes ROX, WNT novamente, né, que a gente já tinha visto lá em Drosophila e em Xenon, com essa família de proteínas atuando em diferentes etapas do desenvolvimento. Isso é muito interessante porque as proteínas, à medida que o desenvolvimento vai avançando, grupos de proteínas vão adquirindo novas funções, porque também estão num novo contexto molecular. Então, a gente tem aqui ROX, genes, WNT e FGF, são as principais sinalizações que a gente vai ter na crista ectodérmica apical. Então, qual a função da crista ectodérmica apical? Ela é necessária para o crescimento externo e padronização. Ela sinaliza para aquela região, para aquela zona de progresso ali, né, que é a zona adjacente que a gente tem à crista ectodérmica apical, que é aquela zona onde vão ter as divisões celulares e vão permitir que o membro cresça. E a gente tem as principais moléculas sinalizadoras ali, que tem grande influência, não que sejam só elas, que são as moléculas FGF8 e FGF4. Tá? A região polarizadora, que é essa região em vermelho aqui, está na região axial, voltada para o eixo posterior, ela é extremamente importante. A principal proteína que a gente tem nela é SON-RED-ROD, que é uma proteína extremamente importante no desenvolvimento de diversas estruturas, tá? Incluindo membros. Tá? Então, a principal finalização da região polarizadora é a SON-RED-ROD. Ela tem uma retroalimentação com a crista apical, então eu tenho uma crista apical que está mandando um sinal para as células crescerem, se multiplicarem aqui, né, na zona de progresso, e aqui embaixo eu tenho a região polarizadora que manda sinais para essa crista ectodérmica apical. Isso vai ser bastante importante para controlar o desenvolvimento. E como é que isso ocorre? Sonic, que está aqui na região polarizadora, ela manda um sinal para parar a expressão de FGF4. Lembrando que FGF4 é um fator de crescimento, ou seja, ele está expresso na crista ectodérmica apical
Quando ele manda o sinal para a zona de progresso, a zona de progresso começa a se dividir. As células começam a se dividir. Então, sônico, uma das funções de sônico é mandar um sinal para a crista ectodérmica apical e parar a expressão de FGF4. Okay? Quando isso ocorre, você dá uma pausa no crescimento, na multiplicação celular. Agora, um fato interessante é que a expressão de sônico ela só ocorre se eu tiver FGF4. Então, FGF4 estimula a expressão de sônico e sônico bloqueia a expressão de FGF4. O que ocorre é que, quando FGF4 está funcionando, ela permite a multiplicação das células da zona de progresso, o membro começa a crescer e ela estimula a produção de sônico na região polarizadora. Quando o sônico está expresso, a sônico manda um sinal para a zona ectodérmica apical e para a expressão de FGF4. Quando para a expressão de FGF4, dá uma pausa na divisão celular. Mas também ela para de produzir sônico. Então, o que vai acontecer com o sônico? O sônico faz sua função e ela é degradada. Acaba o sinal de sônico. Quando acaba o sinal de sônico, libera a expressão de FGF4. Estimula novamente um novo momento de crescimento do membro e estimula FGF4, sônico. Sônico, quando aumenta a expressão, ele dá uma pausa em FGF4, pausa o crescimento, mas ele também interrompe a produção dele próprio. Então, com isso é extremamente importante, porque isso vai dando temporalidade ao membro, né? Ao crescimento do membro. Ele não cresce continuamente, ele cresce um pouco, cresce mais um pouco, e essa parada é um momento essencial para que se organize as estruturas que já foram multiplicadas ali, ou que já cresceram no membro, que comecem a ganhar destino, ou seja, aquelas células mesenquimais que estavam ali, elas começam, nessa paradinha, elas começam a se diferenciar, seja em cartilagem, seja em qualquer outra estrutura, que elas vão se diferenciar. Tá? Então, os pesquisadores fizeram experimentos para saber a importância dessa crista ectodérmica apical, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês foi baseado em experimento. E o que eles fizeram para saber que essa crista ectodérmica apical estava envolvida realmente no crescimento dos membros? Eles foram lá e fisicamente recortaram, cirurgicamente, né? Retiraram a crista ectodérmica apical em diversos momentos do desenvolvimento. Então, quando você retira ela em 3 dias, ou seja, você não tem mais a sinalização para essa zona crescer, o membro resultante só desenvolve essa primeira porção. Quando você tira em 3,5 dias, ele desenvolve um pouco mais, e quando você tira em 4 dias, ele desenvolve um pouco mais, e aqui a gente tem ao lado o membro normal com desenvolvimento completo. Ou seja, eles mostraram que tem uma sinalização, a crista ectodérmica apical é importante para sinalizar para o membro crescer e conseguir desenvolver completamente. Então, esse foi o primeiro experimento. E aí eles queriam saber qual era a molécula que sinalizava, qual era o principal meio de sinalização. Eles foram fazer outro experimento. E o que eles fizeram? Eles retiraram a crista ectodérmica apical e eles colocaram artificialmente a proteína FGF4. Tá? Ou seja, não tem a crista ectodérmica apical, mas tem uma das sinalizações vinda da crista ectodérmica apical, que são essas bolinhas verdes aqui, equivalente. Então, eu tiro a crista ectodérmica apical, eu vejo que eu não desenvolvo mais o membro a partir do momento que eu tiro a crista ectodérmica apical. Agora, eles tiraram a crista ectodérmica apical e colocaram só a molécula uma das moléculas que vem da sinalização da crista ectodérmica apical, que é a FGF4, e quando eles colocam só a molécula, eles veem que o membro ele consegue se desenvolver praticamente todo, tá? Não se desenvolve perfeitamente, evidentemente porque devem ter outras sinalizações ali que são complementares à FGF4, mas aí eles mostraram que a FGF4 realmente é importante, que é uma sinalização da crista ectodérmica apical importante para que o membro cresça. Aqui o que a gente está vendo, a região anterior, um movimento de membro, e aqui em roxo, né, a
posterior, aqui a gente tem, em roxo é onde está a expressão da proteína Sonic Hedgehog, que é uma proteína extremamente importante para começar a formação do rudimento de membro. Tá? Depois ela é regulada pelo FGF4. Tá? E o que, é que eles fizeram? Isso aqui vai mostrar que ele só está expresso na região mais axial posterior. Ela é unidirecional, ela não está expressa nos dois lados, ela está expressa só num lado. Tá? E importante aqui é que quando eles fazem a expressão, elas pegam a proteína Sonic Hedgehog e artificialmente eles injetam noutra região ali do espaço delimitado dos somitos, você consegue induzir a formação de um novo rudimento de membro. Tá? Então, mostrando que Sonic ela é importantíssima para iniciar o desenvolvimento do rudimento de membro, aí se forma a crista ectodérmica apical, e aí depois a gente tem um novo cenário, que é a sinalização entre Sonic e FGF4, que vai proporcionando o crescimento do membro, e assim como outras moléculas que vão ajudando na padronização. Mas o interessante aqui é mostrar que quando eu faço uma expressão artificial da proteína Sonic em outra parte do corpo, eu consigo fazer uma indução da formação de um membro extra no meu organismo modelo. Uma outra coisa interessante que eles viram também é que essa região polarizadora aqui, ó, que é onde tem a expressão de Sonic, né, ela é importante não só para a formação do rudimento de membro, mas também para a padronização de como o rudimento de membro vai se desenvolver. Então, o experimento que eles fizeram, então aqui nessa primeira coluna que a gente tem como é normalmente no desenvolvimento, então a gente tem aqui a região polarizadora, crista ectodérmica apical, e o membro vai crescendo, né? Aqui, nesse quadro do meio aqui, a gente tem a concentração dos sinais vindo da região polarizadora, então quanto mais próximo da região polarizadora, maior o sinal, à medida que vai se distanciando, vai diminuindo o sinal. Então, tá? Então, seria equivalente aqui, ó, esse sinal alto é o equivalente para a gente ter diferenciação do dígito 4, um sinal intermediário em termos de concentração, ele é o necessário para, entre essa faixa de concentração e essa faixa de concentração, desenvolve o membro, o dígito 3, e quando a sinalização está baixa, a gente desenvolve já o dígito 2. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram dois experimentos, tá? Um, eles fizeram a replicação. Pegaram uma outra região polarizadora e duplicaram ela aqui. Então, eu teria agora duas regiões polarizadoras no desenvolvimento desse membro. E o que ocorre é que um gradiente de concentração que era unilateral, né, porque está vindo só de um lado, ele começa a ser bilateral. E quando a gente vai ver o desenvolvimento do membro, o membro desenvolve como se fosse um espelho. Então, ele vai ter 2 dígitos 4, 2 dígitos 3 e 2 dígitos 2, ou seja, eu duplico o sinal para a formação do dígito 4, eu duplico o sinal para a formação do dígito 3 e duplico o sinal para a formação do dígito 2, porque eu consigo atingir o limiar de concentração mínimo aqui para cada um dos dígitos. Eles fizeram um outro experimento, que era para mostrar se esse desenvolvimento dos dígitos era dependente de concentração ou não, ou era só presença e ausência de uma nova região polarizadora. Então, no lugar deles colocarem toda a região polarizadora duplicada, eles pegaram um pequeno número de células só, ou seja, o volume de mensagem enviada é bem menor. Lembrando aquele efeito de comunidade, né? É bem menor de um lado do que do outro. Então, eu teria a zona polarizadora aqui normal e eu teria poucas células aqui mandando um sinal pequeno, né? Então, esse sinal pequeno aqui, ó, é o sinal que ele só consegue atingir o limiar para duplicar o dígito 2. Ele não consegue ter força suficiente para atingir o limiar mínimo de concentração para o dígito 3, nem muito menos para o dígito 4. Quando eles vão ver o desenvolvimento da asa, eles veem que você tem uma duplicação apenas
do dígito 2 não duplica o dígito 3 nem o dígito 4. Tá? Esse experimento é extremamente importante porque mostra duas coisas. Ele mostra que a região polarizadora ela é importante para regular o crescimento, né, da temporalidade ao segmento e padronizar o crescimento. Tá? E outra coisa, essa padronização ela é dependente de concentração. Então, onde tem a maior concentração de sinalização, vai se desenvolver uma estrutura, onde tem baixa concentração, se desenvolvem outras estruturas. Então, a Sonic, que é essa proteína que está lá, na principal proteína para iniciar a formação dos rudimentos de membro, tá? E que faz essa padronização, tá? Ela está envolvida na especificação e no número de dígitos, tá? Claro que ela não é ela sozinha, tem uma série de outras sinalizações em decorrência da expressão dela. Então, se você faz uma deleção aqui, depois que os membros estão camundongos, eles não desenvolvem as estruturas distais, ou seja, os dígitos. E um grupo de genes que são controlados pela Sonic são os fatores de transcrição que estão envolvidos na identidade dos dígitos, ou seja, na forma final morfológica que os dígitos vão ter. Então, no dígito 4 eu tenho a expressão de TBX2 e TBX3. Então, quando esses dois fatores de transcrição que são ativados por Sonic estão ativos juntos, a gente tem uma estrutura como a gente conhece o dígito 4. Se a gente tem só o dígito, o TBX, a gente tem estrutura do dígito 3, e se a gente não tem nenhum desses dois, tem outros fatores que a gente ainda não conhece, a gente tem expressão do dígito 2. Importante lembrar é que para expressar o dígito, o TBX 2 e 3 juntos, eu preciso de uma concentração alta de sinal. Para expressar só o 3, uma concentração mediana, e quando eu baixo isso, eu não expresso nem o 2 nem o 3. Tá? Por isso, você tem o desenvolvimento de um outro estrutura. Tá? Uma outra substância sinalizadora bastante importante é o ácido retinóico, que ele é um dos que dispara a produção de Sonic naquela região onde vai se desenvolver o membro. Tá? Então, o ácido retinóico ele induz a formação do rudimento. E como é que ele induz isso? Ele induz a formação, a expressão de Sonic naquela região. Agora, vale lembrar que, vocês lembram que na região das fronteiras dos somitos, né, aqui em cima e aqui embaixo, o que é que eu tenho? Eu tenho alta concentração de ácido retinóico no primeiro par de somito, não tenho nenhum, entre os somitos, entre o primeiro e o 14º par, eu não tenho ácido retinóico, então eu vou ter no 14º par alta concentração de ácido retinóico novamente. O ácido retinóico ele delimita o espaço entre uma alta concentração e outra alta concentração, é o espaço onde os somitos vão se desenvolver. Então, ele tem alta concentração próxima ao primeiro par de somito e alta concentração próxima ao último par de somito, que são justamente as regiões onde os membros vão se desenvolver. Então, o ácido retinóico estimula nessas regiões ali a expressão de Sonic Hedgehog. Sonic Hedgehog estimula a formação do rudimento de membro, de forma que o ectoderme apical começa uma nova relação de sinalização entre a zona polarizadora e a ectoderme apical, que vai padronizar o membro e coordenar temporalmente o alongamento desse membro. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês agora bastante interessante, que é um artigo relativamente recente, que é sobre uma das questões bastante discutidas na biologia, que é como as serpentes perderam os membros durante o processo evolutivo. Né? A gente tem alguns grupos de serpentes que têm rudimentos de membros, né? Os grupos mais basais, principalmente as pítons, a gente vê que elas perderam uma parte, elas não perderam membro, mas elas têm rudimentos de membro, né? E as cobras, vamos dizer assim, mais derivadas, elas já perderam totalmente esses rudimentos. Então, a gente tem, durante o processo evolutivo, um processo de perda de membros nas serpentes. Isso é uma questão bastante importante. E esse artigo, ele deu uma luz bastante interessante sobre como esse processo pode ter ocorrido durante o processo evolutivo. Então, o que a gente tem aqui, o que eles fizeram? A gente sabe que o gene
Sonic Hedgehog, ele é importante para o rudimento de membro, né? Assim, para o crescimento do membro. Eles foram olhar esse gene e viram que ele é muito parecido entre os organismos, né? E aí eles foram olhar as regiões que controlam a expressão do Sonic, tá? Então aqui a gente tem aqui uma filogenia, né? Selacanthus, galinha, um monte de organismo aqui. Aqui, as serpentes, como a gente conhece, né? Lagartos, e as cobras aqui. Mais na base das cobras a gente tem boa, que são as pitons aqui, que são as serpentes mais basais. Essas serpentes, elas desenvolvem um pouquinho dos membros, mas não desenvolvem tudo. Então, quando a gente vai olhar aqui as regiões que controlam, isso aqui é um alinhamento de diversas regiões de controle do gene Sonic Hedgehog, né? A gente vê, ó, que aqui as corn snake, que são as cobras verdadeiras, que as cobras avançadas, que já você não tem muito, que é esse grupo aqui, ó. Você não tem rudimento de membro, eles têm uma deleção aqui, ou mutações bastante expressivas na região de controle do gene Sonic Hedgehog. Eles foram investigar isso, e aqui é uma filogenia, né, mostrando aqui rudimentos, que seriam os futuros rudimentos de membro, e a expressão controlada, aquela região ali, quando ela controla a expressão, a gente colocar um gene repórter aqui, sua expressão do AXE, ou seja, eles pegaram para saber qual o nível de expressão que aquelas sequências, mutadas ou não, dão nos rudimentos de membro. Então, em humano aqui, ó, você tem aqui a formação da região polarizadora, né, e a gente vai indo. E quando a gente chega nas cobras aqui, a gente já não vê mais a expressão de Sonic, mostrando que ela não se expressa ali. E isso deve ser um dos momentos, das causas dela ter perdido mesmo. Mas só isso em ciência não basta, a gente tem que mostrar. Então, eles foram fazer o experimento. E qual foi o experimento que eles fizeram? Então, aqui, ó, eles pegaram o camundongo normal, o camundongo que se desenvolve normalmente. Aqui está o gene Sonic Hedgehog, certo? E aqui está aquela região que controla a expressão do Sonic Hedgehog, tá? Então, essa aqui é a região de controle típica de camundongo, que você encontra lá no camundongo, né? Que faz com que ele tenha as 4 patinhas aqui. O que eles fizeram? Eles foram lá, olharam essa região em cobras, como é. Pegaram essa região de cobra e substituíram no camundongo. Então, tiraram do camundongo normal, no camundongo, certo? Então, pegaram o camundongo, tiraram essa região do camundongo e colocaram uma região idêntica à de cobra dentro do genoma do camundongo, para ver como era o controle agora do gene da região controladora de cobra, só que sobre o gene de camundongo. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essa mesma região aqui do camundongo, só que agora a sequência que tem lá em cobra, tá? Que está sem pata. Tá? Então, eles retiraram essa região aqui e colocaram a região equivalente que a gente encontra lá nas cobras. Colocaram aqui e colocaram esses embriões para se desenvolver. Tá? E o que aconteceu para surpresa? Não tanto para surpresa, né? O que eles viram é que quando o embrião, o camundongo, aqui, o wild type, aqui, se desenvolve normalmente com sua região controladora típica de camundongo, ele nasce com as 4 patinhas bonitinhas, tá? Lembrando aqui que eu não mexi no gene Sonic Hedgehog de camundongo, eu só estou mexendo na região que controla a expressão dele. Ele nasce aqui, ó, normalzinho, quando ele tem o controle de camundongo e o gene Sonic Hedgehog de camundongo. Né? Agora, quando eu vou lá no que eu manipulei geneticamente, ou seja, eu tirei o controle do camundongo e coloquei no lugar uma sequência igual a que a gente encontra em cobras, mas o gene Sonic Hedgehog ainda de camundongo, o que acontece é que o controle da expressão agora é de cobra, tá? O que acontece com os camundongos é que eles nascem sem o desenvolvimento das patas.
um evento similar ao que ocorre nas cobras. Ou seja, a gente começa a pensar evolutivamente que uma mudança na região regulatória levou à perda dos membros em cobra. Tá? E como é que a gente mostrou isso? Porque se a gente repete essa mesma mutação em camundongo, o camundongo também nasce sem cobra, sem patas. Tá? Então, eles fizeram aqui, ó, que a gente tem uma filogenia, que a separação dos grupos, né? 325 milhões de anos, entre mamíferos de cobra, selacantos. Então, é uma separação muito longa. Então, quando eu pego aqui camundongo com o seu controle, você teria que ter esse desenvolvimento, né? Os membros superiores se desenvolvem assim, os membros inferiores se desenvolvem assim, né? Então, tem mamíferos se desenvolvem assim. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram para provar, tá, que o que estava acontecendo naquele rato que perdeu as patas, né, não é simplesmente porque eu mudei o de camundongo e coloquei o de cobra. Na verdade é o seguinte, vamos tentar explicar isso melhor. A pergunta que fica é, será que aqui o ratinho, nesse experimento aqui, ele perdeu o membro porque eu modifiquei a regulação dele ou porque eu modifiquei para cobra? São perguntas diferentes. Porque eu posso modificar a expressão, colocar uma sequência diferente da de camundongo, e aí ele não responde direito, então eu não desenvolvo os membros. A pergunta é essa. Ou se é porque eu mudei especificamente para uma região de controle que a gente encontra em cobras. Tá? Para responder essa pergunta, o que eles fizeram? Eles pegaram os camundongos, fizeram a mesma coisa, só que no lugar de substituir a região regulatória do camundongo pela de cobra, eles substituíram pela humana, pela da piton, pelas das cobras sem vestígios e selacanto. Então, quando eles pegam lá de camundongo e substituem pela de humano, você vê que os membros se desenvolvem normalmente. Ou seja, não é simplesmente porque ocorreu uma mudança, é porque a mudança foi específica para uma região regulatória de cobra. Tá? Quando ele substitui pela de piton, que lembrando que piton ainda tem um rudimento de membro, o que é que acontece com o camundongo? Ele perde muita coisa, mas ele ainda desenvolve os rudimentos. Agora, quando ele troca pelas cobras que não tem que perder totalmente, você vê uma redução total na formação dos membros. E quando ele coloca o de selacanto, lembrando que selacanto tem o desenvolvimento dos membros, tá? Dentro do contexto de desenvolvimento dele, você vê também que ele desenvolve da mesma forma que desenvolve com a regulação normal do camundongo. Então, o que é que aconteceu? Não é simplesmente por causa da mudança, é porque a mudança da região regulatória foi por uma mudança encontrada em cobras. Ou seja, essa região regulatória faz com que o gene Sonic modifique sua expressão e naquele grupo que tem essa modificação, você teve a perda dos membros. E quanto mais essa modificação vai ficando expressiva, mais você perde os membros. Ou seja, nas pitons, que são as mais basais, você tem uma perda, e nas cobras, que já não tem membro nenhum, nem rudimento, você tem uma perda maior. Tá? Então, eles foram olhar mais especificamente essa região, né, que é uma região de 17 bases, tá? Que essa região aqui está destacada. Então, você vê aqui, ó, em humano, camundongo, todo mundo que desenvolve patas tem essa região de controle. Quando a gente vai para boa, piton, tá? A gente já não tem essa região. Tá? Lembrando, boa e piton tem rudimentos de membro. Aqui, ó, a gente já não tem rudimentos de membro. Aí você vê, ó, já tem essa perda aqui e uma segunda perda aqui. E quando a gente vai para as cobras realmente que não tem nenhuma, a gente já tem uma deleção completa de toda essa região aqui. Selacanto ainda tem essa região aqui e tubarão ainda tem, que eles têm desenvolvimento de membro. Então, o que eles estão mostrando é que realmente essa região aí é importante. A perda dessa região levou as cobras, ou o ancestral das cobras, a iniciar esse processo de perda de membros. Faltava um experimento para ser feito, que é a reposição.
Então, eles pegaram as células modificadas que tinham o controle da cobra no camundongo, lembrando tudo em camundongo, tá? Pegaram a região de controle que tinham sido colocada a região de controle sobre da cobra no camundongo, eles tiraram novamente essa região da cobra e repuseram a região do camundongo, para ver se conseguia reverter o quadro, e que eles chamam de ressurreição. Quando eles fazem isso, eles recolocam 17 pares de base. Então, o que é que eles fazem? Eu tenho essa região aqui de cobra, certo? Com essa deleção aqui, eles vão lá e inserem nessa região aí 17 pares de base, os 17 pares de base estão faltando, e eles veem se o embrião volta a ter o desenvolvimento de pata. E o que ocorre é que o embrião, quando ele desenvolve, mesmo ele tendo o controle da cobra, né, só que inserido esses 17 pares de base, ele consegue desenvolver as cobras. O que se conclui? Que essa pequena região de 17 pares de base aqui, ó, é um evento de deleção importante e que levou à perda de membros nas serpentes. Tá? Quando a gente recoloca isso, ele consegue desenvolver, que é o que a gente vê nos outros organismos aqui, todos que desenvolvem normalmente as estruturas dos membros. Então, tá? Então, aqui eles vão mostrar as regiões e aqui a deleção que ocorreu nessa região aqui, e mostrando aqui ó, que ela começa a ocorrer nas mais basais, em pito e em boa, tá? Tem deleções mais pontuais aqui, e à medida que as cobras vão se diversificando, essa deleção fica mais evidente, por isso que as cobras mais, vamos dizer assim, derivadas, as serpentes mais derivadas, elas não têm nenhum resquício mais na formação de membro, porque essa deleção já é muito maior. Tá? Então, agora voltando ao desenvolvimento dos membros em si, né? O que a gente tem aqui, ó, é que o tempo de contato, fizeram um experimento aqui para ver se o tempo de contato dessa região aqui, dessa zona de progresso, das células dessa zona de progresso aqui, com a Crichectoderm apical, era realmente importante para o desenvolvimento, e foi visto que aquela parada, lembra aquela parada aqui da regulação da zona de progresso com a da região polarizada, com a Crichectoderm apical, que um para o sinal do outro, né? Ele é importante porque quanto mais tempo as células ficarem em contato, e o que eles viram no experimento é, quanto menos tempo, que essa bolinha vermelha seria a posição vermelha, né? Quanto menos tempo um grupo de células ficar em contato com a Crichectoderm apical, mais proximal vai ser as estruturas que ela vai desenvolver. Quanto mais tempo um grupo de células ficar em contato com a Crichectoderm apical, mais distal as estruturas vão ser. Tá? Então, isso mostrou que além de coordenar o alongamento do membro, essas paradas, então essa temporalidade, ela vai meio definindo a identidade dos tecidos durante a formação de todo o membro. Tá? E só para a gente terminar aqui, esse é um experimento bastante interessante, que é um experimento de valor de posição. Lembra que algumas células elas guardam a memória de onde elas vêm? Tá? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram aqui o embrião de galinha, tá? Aqui a gente tem o rudimento de asa, o rudimento de perna. E o que eles fizeram? Eles pegaram, e aí, vamos associar isso agora também com o contato com a Crichectoderm apical. Lembrando que a Crichectoderm apical, quanto mais tempo um tecido ficar próximo da Crichectoderm apical, mais distal vão ser as estruturas, ou seja, mais próximas às extremidades dos membros. Quanto menos tempo, mais próxima, vai se desenvolver mais parecido com regiões proximais do membro. O que eles fizeram? Eles recortaram um pedaço de tecido da perna, certo? E implantaram ela no rudimento de asa colado na Crichectoderm apical. Tá? Então, o que aconteceu? Esse tecido da perna, ele tem já definido molecularmente que ele vai ser uma pata.
Okay? Molecularmente, os genes que estão expressos ali já estão determinados para desenvolver uma sequência de eventos que vai culminar numa pata. Tá? Quando você coloca ele lá na asa, os sinais de crescimento são iguais na pata e na asa. Tá? A resposta do tecido é que é diferente. Um vai se desenvolver como pata, o outro vai desenvolver como asa. Então, o que aconteceu? Quando eles colocaram um tecido de perna para crescer junto à caixa ectodérmica de asa, lembrando que quanto mais contato tiver com a caixa ectodérmica, mais distal vai ser as estruturas, né? Então, eles viram o quê? Que nesse embrião, como aquele tecido ele tem memória, ele já está molecularmente comprometido com a pata, ele é colocado próximo à região da caixa ectodérmica apical, né? Ele vai se desenvolver com essa mesma região, só que se estivesse lá na perna. Na perna, o que a gente vai ter? A gente vai ter as garras da galinha, né? Os dedinhos da galinha vão se envolver, da pata. Né? Quando você coloca essa região em contato com a caixa ectodérmica apical na asa, a galinha se desenvolve como se ela tivesse garras. Então, os dígitos separam, igual separariam na pata, tá? E a galinha é como se ela tivesse garras. Ela se desenvolve como, não como asas, mas como garras, semelhante ao que a gente vê no desenvolvimento de perna. Esse dado, para mim, é muito interessante, porque ele mostra o processo evolutivo de uma forma muito interessante. Por quê? Porque a gente sabe hoje que as galinhas elas são derivadas de um ramo dentro dos répteis, um ramo relativamente próximo ao que a gente conhece como os dinossauros. Tá? E os dinossauros, eles ainda não tinham estruturas, ou alguns tinham, mas bem rudimentares, estruturas de asa, que são estruturas de dedos fundidos. Né? Não tinha dedos separados. Então a gente consegue ver que geneticamente a galinha, as aves, têm essa possibilidade de transformar a asa em garra, como os seus antepassados tinham, que foram perdendo. O que é que modificou? Modificou a sinalização química molecular naquela região dos membros anteriores, que hoje a gente tem nas aves, que são as asas, tá? Em relação aos ancestrais que tinham garra no lugar de asa. Tá? Então, para a gente terminar, é muito interessante esse desenvolvimento de membros, porque a gente consegue abordar, a gente consegue ver uma sinalização molecular e a gente consegue ver várias correlações evolutivas de como eventos evolutivos podem ter ocorrido e que podem ter ajudado na formação de novas morfologias, como a gente conhece hoje, aumentar essa diversidade morfológica e o mais interessante é sem grandes mudanças, ou seja, respeitando o que a teoria evolutiva nos diz, que é um gradualismo. Eu não preciso ter invenção de grandes coisas, eu preciso rearranjar o que eu já tenho, e eu tenho produtos bastante interessantes que foram passando pelo processo seletivo e a gente consegue ver hoje. E o interessante é que a gente, conhecendo o processo, a gente pode tentar fazer o caminho de volta e ver como é que essa trajetória até essas estruturas atualmente aconteceram. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para falar sobre desenvolvimento de membros e a gente se encontra na próxima terça-feira para tirar as dúvidas sobre o assunto. Valeu, galera. Um abraço.